Ô, Daniel, boa noite. Tudo bem? Boa noite, professor. Bem também. Tudo? Oi, Kátia, Vinícius, tudo Boa bem? noite, Com professor. vocês? Tudo bem? Boa Sim. noite, professor. Joia. Vai dar mais uns 5 minutinhos para a galera entrar. Oi, Thaís, boa noite. Olá, tudo bem? Nunca mais aí, Vinícius, outro Vinícius. Ana, tudo bem? Um pouquinho, 15, 16 aí. Já começa. Tá vendo, Evaldo? Tudo bem? Boa noite, professor. Beleza. Beleza. Vamos começar, galera? O negócio aí hoje não vai demorar muito. Então, no final do capítulo aí, a gente não demora muito. Então, a gente vai começar. Então, vamos começar. 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 Vamos
Oi, Grazi. Bem? Entrou, Grazi? Tudo bem? Vamos dar início então, galera. Já falta poucos aí para entrar. Bom, pessoal, hoje a gente ainda continua essa questão da segmentação de mercado, mas a gente já termina com ela hoje. Então, ao fim do capítulo aí são 13 slidezinhos, espero que eles sejam rápidos, porque não é uma coisa muito complicada, não, é meio tranquilo, tá? Por quê? A gente falou nas aulas passadas sobre segmentação de mercado. E o que era segmentação de mercado? Eu tento agrupar um grupo do meu interesse, né? Tento achar um grupo do meu interesse para que eu vá segmentando as minhas ações, né? Para que eu vá segmentando o meu planejamento estratégico. Tá? Então, eu preciso achar um grupo que tenha características comuns e que tenham, logicamente, vontade ou que tenham condições de comprar o meu produto, tá? Quer eles sejam consumidores finais, quer eles sejam indústrias comprando de indústrias, né? Então, hoje, justamente, a gente vai falar sobre a questão da segmentação voltada para as indústrias, ou seja, indústria comprando de indústria, business to business, né? Que a gente fala sempre, né? Então, hoje a gente vai ver essa questão e também nós vamos ver a questão da internacionalização, da segmentação voltada ao mercado global, tá? Apenas puxando uma ideia que foi a Ana que estava conversando comigo hoje à tarde, sobre algumas questões de que estão tentando barrar o TikTok, de que os Estados Unidos iriam proibir o TikTok porque a China estaria roubando dados e tal. E aí me veio uma questão aqui que ela serve para tudo isso que a gente vai falar aqui, tá? De que, inclusive, sobre a aula de ontem, sobre canais de distribuição, que a gente estava falando sobre internacionalização, né, dos canais de distribuição. Quando a gente traz essa ideia de que a gente estava discutindo hoje no WhatsApp, de que questões culturais vão fazer com que essas coisas se tornem, que tenham todo um porquê, tá? Quando eu falo, por exemplo, de canais de distribuição, que a gente fala de cultura, ela tem um porquê. Se eu buscar, por exemplo, países que são desenvolvidos, né, economicamente, normalmente eles têm uma fase cultural mais avançada, em que os meios de transporte são mais avançados, tal. Então, tudo isso passa por uma questão cultural, tá? E na segmentação, ela não é diferente, tá? Eu vou procurar pessoas, eu vou procurar argumentos que têm a ver com a questão cultural das pessoas. Por exemplo, quem compra determinados produtos para empresas, eles puxam a questão individual, a questão pessoal, e isso tem a ver com a questão cultural que eles carregam na bagagem, tá? Então, tudo isso tem a ver com essa questão cultural. Então, tudo me leva a crer que, pelas questões culturais, hoje você segmenta, pelas questões culturais, hoje você escolhe os canais de distribuição, pelas questões culturais, você coloca políticas na sua empresa,
tá? Então, é um dos fatores que normalmente a gente trabalha nessa questão de que elas segmentam, né? A gente pode segmentar, inclusive, pela questão da religiosidade, pela questão mesmo cultural, de status, tal. Então, tudo passa por essa questão da cultura, tudo passa pela questão de como veio a formação dessas pessoas, tá? Então, se eu vou segmentar o meu mercado, tá? Se eu vou segmentar o meu mercado voltado para pessoas, eu vou achar um grupo de pessoas que tenham interesses comuns, ou de idade, ou de renda individual, ou de renda familiar, ou de cidade, ou de sexo, tá? Eu vou segmentar esse mercado, ou por idade, né? Eu vou segmentar esse mercado quando a gente fala de, de consumidor individual dessa forma, por características comuns de pessoas, tá? Agora, na segmentação do mercado de negócio, do business to business, ele é um pouco diferente, pessoal. Por quê? Ele vai tratar as coisas de interesse da empresa e não mais do consumidor, tá? Então, ela muda, algumas características, elas mudam com relação a querer segmentar o mercado por consumidores comuns, tá? Então, vamos ver essa questão, como que ela se desenrola, esse fato de você tentar segmentar esse mercado por indústrias, tá? Ou seja, indústrias comprando de indústrias, ok? Então, frequentemente, as empresas que vendem produtos para outras empresas, né, em vez de consumidores finais necessitam segmentar seu mercado, dependendo da heterogeneidade da demanda. O que era a demanda? Demanda são as pessoas que têm interesse na quantidade que eu estou demandando, na quantidade que eu estou propondo, tá? Para venda. Então, são pessoas que vão ser do meu interesse, que têm alguma característica comum, que vão comprar o meu produto, que vão comprar, eu não vou precisar necessariamente fazer um produto novo para essas pessoas, tá? Eles vão comprar esse produto, às vezes ou para revender ou para fazer alguma coisa, tá? Se eu for uma empresa de matéria-prima, tal, tá? Então, se eu estou segmentando esse mercado, né, eu estou dependendo dessa heterogeneidade da demanda, tá? O que é a heterogeneidade da demanda? É a questão de que eu não posso ter muita heterogeneidade. Eu tenho que, como um produto, tentar focar num determinado mercado em comum, ok? Então, segmentar um mercado empresarial, ele pode ajudar uma empresa a analisar o mercado, tá? Selecionar os melhores mercados para se direcionar e gerenciar os programas de marketing. E o que são os programas de marketing dentro de indústrias? A mesma coisa que para o mercado comum, o mercado de consumidores comuns, eu tenho que satisfazer as necessidades e desejos de outra indústria, né, de quem está comprando da outra indústria. Eu tenho que satisfazer essas necessidades no que tange a preço, no que tange ao próprio produto, no que tange a entrega desse produto, no que tange se eu faço bastante comercial dele, tá? Então, tem interesses que quando a outra indústria compra de você, ela está buscando um desses fatores, que ela seja atingida por um desses fatores do marketing, ok? Douglas. Fala, Douglas. Tudo bem? Entrou, Douglas? Tudo certo? Boa noite, professor. Boa noite, galera. Tudo certo? Boa noite. Então, galera, deu para entender aí? Eu estou tentando selecionar um público heterogêneo, né? Não heterogêneo, mas que esteja focado no meu tipo de produto, tá?
Eu não posso ser de um público só, eu não posso ter um público só quando eu falo de segmentação, tá? Principalmente nessa questão de indústria. Eu tenho que abrir um pouco mais o leque, principalmente porque a indústria é, ela é muito limitada nas suas vendas. Às vezes você tem aí 10 clientes que compram o seu produto apenas, né? Se você perder dois, você perde uma boa fatia do mercado. Então você vai procurar atender uma certa heterogeneidade, né? Geneidade, tentar atender essa demanda, ok? Então, pessoal, há três diferenças principais nos passos, né, para segmentar esses mercados internacionais, esses mercados industriais, tá? O primeiro seria o entendimento integral do processo de compra, que é muito diferente do mercado consumidor. Então, como compra, por que é diferente o processo de compra de uma empresa e eu preciso ter um entendimento integral? Eu preciso saber, galera, como que essa empresa compra, tá? A forma que ela compra, para que eu possa oferecer esse produto para ela, tá? Por que ele fala que o processo de compra ele é totalmente diferente do mercado consumidor? Muito. Karina, boa noite. Estamos mandando ver aqui, tá? Então, galera, eu preciso saber exatamente como compram esses consumidores, vou chamar de consumidores, não são consumidores finais, são consumidores industriais, tá? Para quem entrou aí agora, a Karina e tal, a gente está falando sobre a questão de demanda, de segmentar mercados industriais, indústria comprando de indústria, tá? Só para não perder o fio da meada aí, tá? Então, eu tenho três diferenças. Dentro dessas três diferenças aí, a primeira seria o entendimento integral, ou seja, conhecer todo o processo de compra dessa empresa, como que ela faz essa compra, tá? É em grande quantidade, é em pequena quantidade. Vocês percebam que é muito fácil, muito mais fácil você segmentar um mercado industrial do que você segmentar o mercado consumidor. O mercado consumidor ele depende de características, são muitos compradores, então os interesses eles mudam constantemente, tá? Já no mercado industrial, ele não é desse fator, não é dessa forma, tá? É um mercado mais devagar, você tem clientes mais clientes que compram apenas de você, que eles não compram de outros, são exclusivos seus, tal. Até que você não cause mais interesse para ele, ele vai continuar comprando sempre o seu, diferente do consumidor final, tá? Então, eu preciso entender, em primeiro lugar, como que é esse processo de compra dessa empresa para outra empresa, tá? Como que eles compram, na quantidade que eles compram, na diversificação que eles compram de produtos. Então, é necessário que eu entenda isso com maestria, tá? Então, o segundo passo aí seriam as diferenças nas bases de segmentação. Quando eu vou procurar mercados industriais, tá? Eu vou procurar, como eu falei para vocês, vamos supor, porta de carro. Quem compra pode ser porta de carro, pode ser porta de caminhão, pode ser porta de outras coisas, tal, pode ser porta de avião, não sei o quê. Então, eu preciso ver qual que é a base dessa segmentação, qual que é o plano inicial dessa segmentação. Por que determinadas empresas têm um interesse nesse meu produto? Tá? E aí sim eu consigo estar segmentando desde a base, desde o início. Tá? E aí eu consigo estar buscando um grupo de interesse comum. Interesse comum, compra de portas. Tá? Então eu consigo estar buscando isso. E também como ela é implantada, como essas.
Fala, Guilherme. Tudo bem? E aí, galera, como que ela é implantada essa segmentação, tá? O que me levou em comum para eu implantar essa segmentação, tá? Isso está de acordo com a minha capacidade de demanda, está de acordo com os meus produtos, está de acordo com os meus princípios, está de acordo com os meus canais de distribuição, tá? Então, como que ela é implantada, essa segmentação de mercado? Como ela é implantada para que seja destinado um produto para esse segmento de mercado? E eu preciso, sobretudo, galera, já juntando essas três coisas aqui, já que esse mercado ele é muito menor, ele é de compras mais altas, né, do que o mercado consumidor, mas ele é muito menor na característica do número de compradores. Então, que nem eu falei para vocês, se sai 1 de 10, isso faz uma diferença enorme, tá? Seria 10% que eu estou tirando da minha capacidade aí, tá, de demanda. Ok? Então, eu preciso saber como que ela é implementada, tá? Então, ó, vamos ver aí, já que a gente quer saber como que ela é implementada, né? Vamos ver algumas bases de segmentação que eu posso atribuir a esse canal business to business, tá? A primeira é a demografia, tá? Ou seja, os componentes demográficos do mercado de negócios, tá? Que incluem a indústria, o tamanho e o potencial de crescimento e localização das operações da empresa-alvo. Cito para vocês como exemplo aqui o próprio Leite Brancão aqui, tá? Eles vendem de acordo com a localização do seu público-alvo. Seu público-alvo está destinado entre Presidente Prudente até, por exemplo, Três Lagoas, atingindo até Ouro Verde, ali para aqueles lados ali. Ouro Verde não, é Andradina, ali para aqueles lados, tá? Então, não sai muito dessa segmentação de mercado. Qual é a segmentação por demografia do Leite Brancão? São empresas que estão localizadas nesse ciclo de compras deles, tá? Em que eles conseguem estar entregando um produto in natura que ele não vai estragar. Se eu passo disso, eu passo a ter que colocar, por exemplo, caminhões novos, ter que colocar outro tipo de embalagem, eu mudo todo um contexto. Então, essa questão demográfica para o Venevaldo, para Leite Brancão, ela é importantíssima, tá? Porque ela que vai segmentar o seu mercado-alvo, tá? Empresas, vendedoras, podem precisar segmentar seus mercados de negócio por tamanho da empresa e ajustar seus esforços de marketing de acordo com isso. A gente está falando aí, se a gente está falando de um público muito pequeno, são poucas empresas que compram, então, às vezes, é necessário que eu vá na segmentação dos meus mercados aí, né, e eu tome a minha fabricação de produtos, a minha demanda e essa própria segmentação pelo tamanho da empresa, tá? Às vezes, tem empresas que não compensam você comprar, você vender para elas, porque elas compram muito pouco, tá? No caso de calçados aqui, existe muito disso. Você quer comprar 30 pares, os caras querem te vender 100, tá? Então, as empresas vendedoras, elas também segmentam pelo tamanho da empresa, tá? E elas também ajustam os seus esforços de marketing de acordo com isso. O que seriam os seus esforços de marketing de acordo com isso aqui? Se eu pegar, por exemplo, a quantidade de produtos que eu vendo para ela, tá? A localização, como eu falei aqui do Venevaldo, como a localização dos clientes do Leite Brancão. Também a questão de preços, tá? Se eu estou falando de vender menos, vender para empresas menores,
às vezes eu tenho que aumentar o preço. Se eu vou vender numa quantidade muito grande, eu posso dar descontos, eu posso baixar esse preço. Então, vocês percebam que, de acordo com o tamanho da empresa, e é por isso que é tão importante você segmentar esse mercado, ou pelo tamanho da empresa, ou pela localização, tá? Porque ela vai te guiar ao longo do planejamento seu de marketing, ela vai te guiar ao longo do planejamento seu da própria empresa, tá? Não necessariamente de marketing, mas, por exemplo, da prestação de serviços, da própria fabricação desses produtos, tá? Ela está segmentando, ok? Então, eu não vou fazer mais do que necessário se eu sei que o meu segmento ele é muito mais fácil de eu prever do que do mercado consumidor. É muito mais fácil eu saber, por exemplo, quanto você compra, sendo um mercado industrial, quanto que você compra. Eles já têm todos os dados dos últimos anos de quanto você comprava e você vai produzir em cima daquilo que eles estão comprando. Então, olha como fica muito mais fácil quando você segmenta o mercado e você faz uma análise do que foi comprado ultimamente por essa empresa. Olha como fica fácil você medir o tamanho da sua demanda, tá? Por exemplo, eu posso fazer um pouco a mais de produtos. Se eu pegar indústrias de Franca, por exemplo, chega na época de Natal, eles fazem exatamente aquilo que foi pedido, tá? Sem mais, sem menos, sobra muito pouco, se não zero. Se todos os clientes tiverem condições de pagar quando esse produto está pronto, então é praticamente zero a demanda excessiva desse produto, ok? Então, olha como fica muito mais fácil você segmentar, tá? Outra questão aí, né, da base de segmentação, seriam características operacionais. A gente viu anteriormente aí, né, a questão da demografia. Então, vamos ver essa questão das características operacionais. Então, esse descritor está relacionado às operações do negócio-alvo e inclui a tecnologia da empresa, o status do produto e do usuário da marca e as capacidades do cliente. Olha aí, ó, mais uma vez eu estou querendo achar alguma coisa que me chame a atenção nessa segmentação, alguma característica comum, seja ela de tecnologia, seja ela de status do produto, seja ela de marca, seja ela da capacidade que o cliente tem de comprar o meu produto, tá? Eu não vou vender o meu produto para pessoas que eu sei que elas não pagam, eu não vou vender o meu produto para pessoas que eu sei que elas não têm condições de comprar, por exemplo, um lote maior do meu produto, tá? Então, eu posso segmentar, sim, pela capacidade do cliente de compra, ok? Tem empresas que não vale a pena, por exemplo, você mandar o seu produto lá do Nordeste para cá, porque ele acaba se tornando muito caro e vice-versa, tá? Então, seria a capacidade de compra desses clientes. Por quê? Porque se for alguma coisa grande, se for alguma compra grande, é lógico que vai compensar você mandar para ele. Se for pequena, não compensa. Então, eu vou segmentar por essa capacidade de cliente, tá? Também o tipo e a marca do produto que um cliente empresarial utiliza afeta o modo pela qual a empresa vendedora comercializará o produto, né, para aquele negócio. Galera, quando eu mudo de marca no mercado industrial, muito provavelmente eu mudo a qualidade do meu produto. Tá? Lembrem-se que eu estou fabricando um produto, eu estou comprando matéria-prima para fazer ele. Isso é mercado business to business. Estou comprando matéria-prima para eu realizar a compra, a industrialização do meu produto. Então, por exemplo, vocês veem muito, né, citando um exemplo curto aí, não de indústria, mas para que vocês entendam melhor. Quando uma pizzaria, ela muda, por exemplo, a marca da mussarela, a pizza muda de patamar, ela muda de gosto, tá?
com o mercado industrial, ela é a mesma forma. Se eu, por exemplo, comprar um produto que não tenha tanta qualidade quanto o anterior, ele vai mudar a característica do meu produto, tá? Então, eu posso também, nessa questão também, não só de compra, mas também de venda do meu produto, tá? Colocar essa questão de que a matéria-prima, né, a marca desse produto, ela vai influenciar, tá? Então, por exemplo, eu posso segmentar o mercado por pessoas que só compram a minha marca. Eu posso segmentar que elas têm essa preferência por essa marca. Então, eu vou segmentar pela preferência de marca. Beleza? Bom, também, uma empresa fornecedora pode querer abordar os usuários fiéis ou intensivos de maneira diferente do que é abordado os usuários, né, eventuais de produtos. Então, pessoal, se eu estou segmentando, se eu sei, lembra que eu vi ali atrás, nos primeiros slides, de que é necessário que eu entenda como compra esse cliente, tá? Tá bem dentro do que a gente está falando aqui, ó. Se eu sei como ele compra, tá? Eu vou saber se ele compra muito ou se ele compra pouco. Então, é necessário, se eu estou segmentando ele por aí, eu tenho como, por exemplo, fazer condições melhores para aqueles compradores que compram melhor, que compram em mais quantidade, que compram em maior volume, tá? Então, a empresa fornecedora, ela pode também segmentar por isso, ela pode segmentar por essas questões, beleza? E, por último, a tecnologia, né, e as capacidades do cliente empresarial também afetarão os tipos de produto que uma empresa compra. Se vocês pegarem, por exemplo, gráficas, tá? Se vocês pegarem gráficas, as gráficas, existem diferentes tipos de maquinários que essas gráficas utilizam para imprimir o mesmo produto, tá? O que vai demandar dentro da gráfica eu imprimir para um cliente grande e um cliente pequeno? Se vocês tiverem a curiosidade depois de entrar no Google, deem uma olhada no tamanho que é uma máquina 4 cores de impressão gráfica, tá? Ela dá um galpão, para vocês terem uma ideia, se não for maior, tá? As bobinas de papel, elas cabem mais ou menos 3 ou 4 só num caminhão, tá? Então, são máquinas gigantescas, em que, se ela não tiver uma grande quantidade para você tirar dela, se ela não tiver uma grande quantidade, o que vai acontecer? Você vai ter muita perda, porque quando você liga essa máquina gira numa velocidade espantosa, e com isso ela está imprimindo as coisas. Se estiver fora de um registro de cores, se estiver fora de registro, ou tiver qualquer outro problema desse tipo, tá torto ali, alguma coisa desse tipo, não vai, ela vai perder esse produto, ok? Então, é necessário que você segmente também por essa questão tecnológica. Ao passo que, se vocês pegarem, por exemplo, eu quero imprimir um cartãozinho de visitas aí, ela é feita numa maquininha muito pequena, tá? Dependendo do número, da quantidade de cores, é uma máquina, por exemplo, do nosso tamanho ou menor, tá? Que imprime esse tipo de coisa, às vezes até menor, ok? Então, pela tecnologia, também eu preciso, dá para segmentar esse mercado para eu saber. Logicamente que essas indústrias, essas gráficas de grande porte, elas vão procurar vender para clientes de grande porte, tá? Que tenham muita tiragem de produtos, ok? Sendo que também eu posso segmentar por clientes que têm capacidade menor, por exemplo, a gráfica, se vocês... É uma pena que está na pandemia, vamos ver o ano que vem. Eu estava até conversando com a Thaís da gráfica aqui, da Gráfica Pi, de levar vocês lá para conhecer como que é o processo de impressão, para que vocês entendam como que vocês podem economizar nessa questão, como que vocês podem, como que é trabalhada essa questão de cores numa revista. É importante saber isso,
tá? Então, pessoal, até na questão da embalagem, que é importante ter o menor número de cores possíveis, tá? Que ela vai baratear o custo. Algumas empresas não, algumas empresas elas têm que ter cores, elas têm que ser chamativas, tal. Mas tem outras que não, outras é necessário você diminuir cores, tá? Então vamos ver o ano que vem aí se essa história do Covid acaba. Vamos ver se eu consigo levar vocês lá na gráfica para vocês conhecerem o processo de impressão, como que funciona, tá? Eu tenho as portas abertas lá, é só essa questão do Covid passar aí. Beleza? Tudo bem até aí, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Beleza, então vamos tocar o barco. Então, essa questão... professor, tudo certo? Beleza. Então, essa base de segmentação, ela também, pessoal, pode ser por abordagens de compra, tá? Fatores internos à empresa compradora e o seu processo de compra, como em que o nível de organização os produtos são comprados, políticas de compra, critérios de compra, rapidez de entrega, tamanho do pedido. Olha aí, ó, basicamente ela também cabe o que eu acabei de falar aqui também, ó. Eu posso utilizar qualquer desses critérios aqui para eu segmentar o meu mercado, ó. Pode ser por critérios de compra, pode ser por rapidez de entrega. A Netshoes ela é segmentada ao consumidor final pela rapidez de entrega. Então, ela segmenta isso justamente por conta, o consumidor, né, segmentou a Netshoes justamente por causa disso. Eu vou comprar na Netshoes pela natureza de entrega dela, que é rápida. Se eu trouxer isso para uma empresa industrial, tá? Ela tem empresas, sim, que compram, por exemplo, no sistema just-in-time. É importantíssimo que você tenha rapidez na entrega, tá? Quem compra sistema just-in-time não tem estoque de produtos. Então, rapidamente, você tem que ser entregue. Então, é lógico que essa empresa ela vai levar muito em consideração essa questão da rapidez para entregar, tá? Então, qualquer uma dessas características que eu coloquei aqui, ó, pode ser uma segmentação, tá? O processo de compra de um cliente empresarial, ó, suas políticas e seus critérios de compra e o quanto o processo é formalizado ou centralizado podem afetar também as necessidades especiais dos clientes. Por exemplo, se eu tiver um processo dentro da empresa que ele seja muito centralizado, ele vai ser mais travado, tá? Você não vai tomar algumas decisões porque ele vai ser mais travado, e aí ele acaba demorando na entrega. Ele pode afetar uma série de outros fatores que a empresa tem, tá? Então, quando ele é centralizado, se ele é mais formalizado, ele é mais fácil de você lidar, porque você sabe que ali ele funciona de uma forma sempre igual, tá? Então, ele pode ser um processo, você vai comprar esse produto, você sabe que ele tem lá esse produto, um pouco desse produto em estoque, sempre tem esse produto em estoque. Então, quando isso é formalizado, eu tinha fábricas que eu comprava, que eles mantinham um estoque mínimo extra, tá? Então, eu sabia, isso era formalizado, eu sabia que, por exemplo, eu comprava um X e eu comprava esse X exato, porque eu sabia que ele teria esse produto lá para me fornecer, tá? Agora, quando não era de compras formalizadas, quando esse processo não era formalizado, ou seja, ela fazia, às vezes ela fazia um pouco mais, às vezes ela fazia um pouco menos, o que eu fazia com o meu processo de compra? Eu comprava sempre um pouco a mais, tá? Para que ele não faltasse. E aí eu teria essa condição de acabar não vendendo mais o cliente, porque iria faltar. Então eu preferia comprar a mais. Então, olha como ele é segmentado aí, olha como eu segmentava as minhas compras, apesar de não ser uma indústria, né? Indústria comprando de indústria, mas era um comércio comprando de indústria. Então, eu estava segmentando, por exemplo, as minhas compras eram sempre segmentadas por empresas
que normalmente faziam a troca sem eu precisar pedir essa troca. Se eu fosse lá, eu via que o defeito era aparente no produto do cliente, tá? Que ele não tinha vícios, que ele foi realmente um erro de fabricação, um problema de fabricação, tá? Eu tinha autonomia de trocar esse produto, porque eu sabia que a fábrica já iria trocar para mim, tá? Então, isso era um processo também. Eu sempre escolhia as fábricas levando sempre isso em consideração, se elas trocavam o produto para mim rapidamente ou não, tá? Por quê? Porque aí não era centralizado essa questão. Já era formalizado de que a empresa ela trocaria, qualquer que fosse o problema lá, ela trocaria para o cliente, tá? Principalmente empresas que têm um volume muito alto de fabricação, elas não estão preocupadas com 1, 2 produtos que venham a apresentar defeitos, tá? Então, normalmente, eu comprava dessas empresas puxando por esse critério. Outra base aí, né, de segmentação é o uso do produto ou situação de utilização. Ó. A maneira pela qual um produto é usado em um negócio e o nível do serviço que um cliente necessita podem determinar também os esforços de marketing exigidos para atingir efetivamente o mercado de negócios. Então, como é utilizado esse produto, tá? Tem empresas que fazem compras, por exemplo, de carretéis, de linha, tá? Como que é utilizado esse produto? Então, eu não vou vender de um só. Eu posso vender de fardos, como eles vendem, tá? Tem empresas que vendem de fardo, tem empresas que vendem de caixa fechada, tem empresas que vendem... Então, eu posso segmentar esse uso do produto, tá? Como um fator de segmentação. Beleza? Outro fator aí, né, ainda aí nessa questão do uso do produto, né? As empresas vendedoras podem criar planos de marketing diferentes, baseados nas necessidades diferentes de serviços da empresa fornecedora. Então, eu posso, se eu estou trabalhando a questão de marketing aqui, né, eu posso trabalhar, segmentar ela por uso, tá? Vamos trazer um exemplo fácil para vocês entenderem aí. Na questão do consumidor, o sabão em pó Omo, ele segmentou por uso de produtos, por a forma de uso de produtos. Por exemplo, tinha clientes que usavam produtos que tinham que ser apropriados para lavar roupa em máquina. Tinha clientes que lavavam e precisavam que tivesse amaciante junto. Tinham clientes que precisavam de roupas mais brancas. Então, a Omo, ela utilizou, ela fez baseado nos seus produtos, de acordo com o seu mercado consumidor, destinado para cada um dos segmentos que ela identificou, tá? Aqui na indústria para indústria, ela também não é diferente, tá? Eu posso criar maneiras que sejam mais vantajosas para outra empresa, tá? Por exemplo, se eu vender um fardo de 10, ele vai ser mais barato do que eu comprar individualmente 6 produtos, tá? A empresa, é lógico que ela vai querer comprar de 10, porque isso vai fazer uma diferença no preço final do produto dela, tá? Então, eu posso trazer essa questão de produto, como eu estou falando de esforços de marketing, né? Eu posso trazer essa questão de produto, eu posso trazer a questão de entrega, eu posso trazer a questão de preço, das próprias propagandas, tá? Então, esses esforços de marketing vão estar destinados a produtos, a formatos de venda desses produtos. Então, como que eu vou vender esses produtos? Ok? Vai ser em larga escala, vai ser em grande quantidade, vai ser em pequena quantidade. Vai depender do interesse e da segmentação que eu estou vendendo, eu estou repassando o meu produto. Ok?
outro fator aí de base de segmentação, tá? É o situacional, ou seja, de situações. Então, ó, de acordo com a segmentação do mercado consumidor, e aí mercado consumidor, eu volto a falar para vocês, é a indústria que compra da outra indústria, tá? Então, de acordo com a segmentação desse mercado consumidor, uma de fatores situacionais e temporais podem afetar as necessidades de compra de um mercado de negócios, ou business to business, tá? Mas, obviamente, usos especiais de produtos e exigências de distribuição físicas especiais, como o tamanho do pedido e a urgência da entrega, podem afetar o processo de compra, tá? Então, se eu sei que a determinada fábrica não vende a quantidade, né, de que eu estou atrás, eu tenho outras empresas que me entregam na quantidade que eu estou pedindo. Existem existem empresas de pequeno porte, de micro porte, de médio porte, de grande porte. Cada segmento compra de uma forma diferente, tá? Cada tipo de indústria, e por isso é tão importante eu segmentá-las, tá? Então, cada indústria compra de forma diferente, cada potencial indústria compra de forma diferente, tá? Cada tamanho de indústria compra de forma diferente. Então, eu preciso saber de qual forma que ela vende, que ela compra, ok? Tudo bem até, galera? Outro fator aqui de base de segmentação, né, seriam as características pessoais dos compradores. Ó, as características pessoais dos participantes no processo de compra podem influenciar as necessidades de um comprador. Eu já tive casos desse tipo quando eu comecei a representar uma fábrica de Franca, tá? Eu tive um caso desse tipo aqui, que era um caso interessante, tá? Que ele falava sobre essas características pessoais dos compradores. Eu não conseguia vender para dois consumidores, duas lojas, tá? Vamos dizer assim. Eu não conseguia vender para essas duas lojas porque um era irmão do outro. Um não queria afetar o mercado do outro, tá? Então eu conseguia apenas vender para uma das lojas. Então isso são características pessoais dos compradores, tá? Eu tenho compradores que são mais moderados, por exemplo, eu tenho compradores que são mais pé atrás para comprarem, e tenho compradores que são mais arrojados, tá? Então são características pessoais desses compradores que vão determinar a minha venda, ok? Tudo bem, galera? E aí? Então, ó, já partindo para um outro tipo de segmentação, tá? Que eu apresentei até agora para vocês, seria o business to business, ou seja, indústria para indústria, tá? Então, a gente passa agora a ter essa questão da segmentação de mercados globais, ou seja, vender para fora do país, tá? Como é que eu vou segmentar essa questão de vender para fora do país? Quais são as características que podem me interessar para eu vender esses produtos para fora do país, beleza? Então, ó, na segmentação de mercados globais aí, cada vez mais, né, as empresas devem operar em países estrangeiros. A gente até viu isso ontem na questão de canais de distribuição, né, que várias das empresas estão começando a trabalhar isso, essa questão da indústria, da internacionalização, né? Então, elas podem operar em países estrangeiros para prosperar na medida em que diminuem as oportunidades domésticas para o crescimento de muitas indústrias. Então, ó, as indústrias estão procurando, pessoal, na exportação, tá? Mercados novos, porque está se reduzindo muito as vendas aqui dentro do Brasil. Então, o que as indústrias estão fazendo? Estão já pensando em mandar esses produtos para fora do país, tá? Então, ó, para os profissionais de marketing que ofereçam seus produtos em mais de um país,
O processo inclui também a decisão de servir todos os países com um único composto de marketing, ou adaptá-lo às necessidades e desejos de cada país. E aí vai muito a questão, galera, do posicionamento de mercado daquela empresa. Tá? Para quem não lembra aí, posicionamento de mercado, que nem eu falei para vocês, isso vai acompanhar vocês por 2 anos, essa questão, né? De que posicionamento no mercado, você tem que ter um porquê você existe, porque você é melhor que a sua concorrência. Em algum fator você precisa ser melhor que a sua concorrência. Tá? Então, esse é o posicionamento de mercado. Então, o que ele me fala aqui? Que eu preciso segmentar para que essa venda para fora do país, essa internacionalização dessa venda, né, ela não mude as características de acordo dos meus compostos de marketing, de preço, do próprio produto, de entrega, tal. Eu preciso buscar um algo comum em que esse produto seja o mesmo aqui, que eu tenha a sensação de que esse produto seja o mesmo. Tá? Não é necessariamente na questão de preços, pessoal. Se vocês olharem, por exemplo, o McDonald's ele tem uma política de preços para cada país. É lógico, dependendo de fatores, né, de fatores inúmeros, o McDonald's ele vai colocar o preço um pouco mais alto aqui, um preço um pouco mais baixo aqui, mas ele não muda a característica dos produtos. Tá? A qualidade dele é sempre a mesma. E a questão do preço também, você não vai achar preços exorbitantes e nem preços baratos demais. Ele vai estar ali num nível que seja bem característico, bem a todos os países. Tá? Ele faz um médio termo ali para que seja equiparado em vários países. Ok? Então, ele funciona dessa forma aí. Essa questão do mercado global. Eu vou tentar o meu produto da forma mais homogênea possível para fora do país, tá? Buscando segmentos de mercado que podem adquirir. Então, quando eu faço isso, que ele está me falando aqui, eu abro um leque a mais de oportunidades que as oportunidades domésticas não estavam me dando. Tá? Se eu abro, eu estou vendendo dentro do Brasil, eu abro o mundo como cliente, aí eu abro um leque enorme, né, para minha empresa. Então, aí, também podemos segmentar o mercado global, né? A gente já viu como que a gente segmenta essa questão do business to business. Então, a gente pode segmentar esse mercado global pelos seguintes fatores aí, tá? Primeiro, os fatores econômicos, tá? O estágio de desenvolvimento industrial de um país, ele pode afetar a disposição, a capacidade e os padrões de compra dos indivíduos nos mercados, tá? Então, tem países que são mais desenvolvidos, tem países que são menos desenvolvidos, tá? Essa questão, ela pode afetar a forma com que a gente vende esse produto. Ela pode afetar essa segmentação de mercado, tá? Então, olha o exemplo aqui, Os consumidores, por exemplo, em países mais pobres, gastam proporcionalmente mais das suas rendas em bens de consumo. O que são bens de consumo? Bens básicos de consumo. Arroz, feijão, batata, esse tipo de coisa. Apesar de que o arroz, né, vamos respeitar aí que virou artigo de luxo, né? Então, vamos tirar o arroz dessa problemática aqui, tá? E, enquanto países em desenvolvimento, mais prósperos gastam mais em bens duráveis, ou seja, gastam mais com porcariada, gastam mais com bens né, de melhor qualidade, ok? Então, olha que fator econômico de cada país, tá? Fator econômico de cada país, ele pode interferir na minha segmentação, ok? Se eu for vender o meu arroz para os Estados Unidos, vai ser diferente de eu vender meu arroz para a Índia, tá? Eu posso até tentar, mas você não vai conseguir
vender pelo mesmo preço que você vende nos Estados Unidos um produto que você vai vender para a Índia, tá? Então, essa característica, ela fica muito gritante com esse exemplo que eu dou aqui, tá? Também fatores políticos legais, né, ou seja, de leis, tá? O ambiente legal e político de um país pode afetar a capacidade de uma empresa de vender para seus consumidores, tá? De modo que os programas de marketing especializados devem ser realizados para satisfazer essas exigências, tá? Eu tenho países que você não pode colocar determinadas coisas, por exemplo, numa etiqueta. Eu não posso colocar, por exemplo, uma foto de mulher seminua, tá? Para eu vender um biquíni num país que é muito religioso, tá? Então, isso pode interferir, não no meu produto, mas ele pode interferir na forma de venda. Então, é necessário que venha à tona essa questão do ambiente político legal, tá? De leis e políticas de cada país, ok? Então, ó, a estabilidade e o tipo de governo também devem ser usados para definir segmentos e o modo como os produtos serão comercializados no país, tá? Logicamente que quando o Brasil está estável, né, a tendência é que venham mais investimentos de indústrias de fora do país aqui para o nosso país, tá? Ao passo que quando há uma instabilidade, que nem agora do coronavírus, inclusive do nosso governo, que fica essa brigaiada entre presidente, congresso e tal, isso gera instabilidade política. Vocês estão vendo aí que o dólar fica muito alto, as bolsas caem. Então, por que eu iria investir agora no Brasil se eu tenho toda essa problemática? Vamos deixar esse mercado se estabilizar para investir no Brasil. Então, essa questão são as questões de políticas legais, ou seja, de leis ou de políticas governamentais, beleza? Que pode segmentar também essa questão do meu mercado. Se eu não me engano, esse último, né? Que serão os fatores culturais, ou seja, a cultura e a linguagem podem apresentar desafios para empresas que se direcionam a consumidores em países diferentes. Por exemplo, se eu não me engano, no Canadá, tá? No Canadá se fala francês e se fala o inglês, tá? As duas línguas. Então, eu preciso adaptar esses produtos, eu preciso segmentar para essas duas línguas. Se eu for fazer um rótulo, eu preciso fazer para essas duas línguas, tá? Então, eu posso mexer no meu produto de acordo com essa segmentação, tá? De fatores culturais, ok? Era isso, pessoal. Então, nessa questão de segmentação, tá? A gente acaba essa matéria aqui, tá? O William estava me perguntando aí no começo, quando muitos de vocês não tinham entrado ainda, o que eu iria dar, se seria prova, se seria trabalho e tal. Até amanhã eu preciso decidir isso, galera. Até amanhã eu coloco para vocês no grupo, porque eu não sei ainda se eu vou dar prova ou se eu vou dar trabalho, tá? A minha preferência pessoal é por trabalho, só que eu preciso dar uma olhada na matéria para ver o que foi dado, o que pode ser dado como trabalho, para que vocês não se compliquem também. Às vezes parece ser tão fácil, mas se eu não tiver uma base legal do que foi dado aqui, eu posso dar um trabalho que não fique legal, tá? Então eu vou dar uma analisada nessa matéria que foi dada nesse bimestre para vocês e ver o que é melhor, se aí seria da prova ou se trabalho, beleza? Então, deixa eu puxar aqui pela chamada. Ô, professor, se for trabalho, se der, no caso, uma aula antes do senhor falar sobre o tema, dar algumas ideias que a gente pode abordar, fica bem tranquilo, viu? Sim, na minha opinião, beleza. não sei dos colegas.
O outro foi legal, o outro eu gostei do resultado final dos trabalhos, né? Alguns, agora não vou voltar trabalho para trás, não, hein? Ó, faz o que chegar para mim. Agora vocês já conhecem como fazer os trabalhos, tal, o que eu normalmente exijo nos trabalhos, tá? Então, já me manda o trabalho final, porque a outra vez foi um Deus nos acuda. Eu corrigi 2, 3 vezes cada trabalho. Então, vocês imaginam, de 20 e poucas pessoas, são 50 trabalhos para se corrigir. Aí pesa demais, tá? Então, já faz um trabalho legal para não precisar voltar esse trabalho para ser feito. Tá com dúvida? Me pergunta, não tem problema nenhum. Olha, se eu seguir essa linha, tá legal? É mais fácil do que vocês me apresentarem um trabalho pronto, eu volto para vocês ele corrigido, vocês têm que mexer, depois eu tenho que olhar de novo e tal, tá? Então, é mais fácil fazer dessa forma, beleza? Então, vamos lá. Adriana? Presente. Ana Carolina? Tá aí, né? Anne? Aí. Ellen? Aí, Ellen? Ellen não tá? Daniel? Daniel Presente. Tá aí. Douglas? Presente. Case? Tá aí, né? Guilherme? Presente. Não. Karina Barroso? Tá aí. Presente, professor. Karina Ferreira tá também, né? Kátia? Aí. Presente. Luiz? Okay. Osmar? Tá. Presente. Roselane? Tá. Presente. Thaís? Tá aí. Vinícius? Tá aí. Vinícius Xavier? Tá. William? Tá aí. Enevaldo? Presente, professor. Lívia. Ok, galera. Aí, tá aí, ok. Beleza, aliás, já vou colocar aqui. Tranquilo, galera? Então, fica um descansinho aí. Não, mas você colocou presença, né? Coloquei. Só o Gerson que não tá aqui hoje. Obrigado, professor. Bom final de semana, Beleza? Para vocês também, galera. Então, amanhã já fiquem de olho aí que eu vou colocar para vocês, beleza? A questão da prova ou se de trabalho. Qualquer coisa eu já passo o tema, tudo certinho. Ok? Combinado. Falou então, galera. Bom final de semana. Falou, professor. Bom final de semana, obrigada. Falou, Valeu. professor. Valeu. Obrigado. Tchau.